Dá um play. E aí, pessoal? Quinte, boa noite. Boa noite aí. E aí, pessoal? Estamos nessa quarta-feira voltando depois de. Bom, quer dizer, eu até tava com o Molina fazendo aí uma quarta-feira ou outra, mas você faz tempo, né? Faz um É, mês o aí. Mais de pessoal um tá, mês. o pessoal tá com saudade já, né? De aparecer Faz na tipo o quê? Um mês e meio assim, né? sim, né? Viajando. Eu acho, Freneticamente. eu acho que desde a última vez que eu fiz foi quando eu fui viajar pra Argentina, né? Antes da Argentina, que o pessoal mandou boa sorte no final da transmissão e tudo. Nossa, isso foi começo de agosto, né? Isso foi final de julho, porque eu viajei dia 29 de julho, eu acho, pra lá, ou Nossa senhora. 28, alguma coisa assim. Faz tempo. Sim, faz bastante tempo. Sim. E. Bom, nossa, aconteceu um monte de coisa aí com você, né? Sim, eu Nesses, tenho nesses 2 meses, né? Loucura. bastante coisa pra contar, né? Sim. Saiu um pouco melhor que planejado tudo. Sim, não, na verdade, fiquei meio chateado, né? Porque eu não ganhei o outro torneio lá, É, o segundo tava. o rápido, né? Não tava nos planos, né? Pois é, É, fiquei, fiquei meio frustrado, assim, era pra ter ganhado todos, né? todos os. Isso, um pouco Sim. ambicioso. E. Bom, o pessoal que tá aí, não sei se já tá chegando, não tá, mas. Fazer aquele mesmo esquema de sempre, né? Quem tiver as perguntas pra mandar, né? Assuntos variados. E agora, pô, o pessoal teve 2 meses pra elaborar perguntas, né? Pra ter mais dúvidas de xadrez. Sim, também tive 2 meses recolhendo material aí, né? Sim. Torneios na Argentina, Continental Blitz, rápido, Olimpíada, Jogos Aju- Abertos. Ajudando o Carlsen a preparar lá no Azerbaijão, né? Isso, Dando umas eu dicas pra ele e tal. tava às vezes como consultor da equipe da Noruega. Ixi, tá meio baixo o seu áudio. Tá meio. Bom, como eu vou aumentar isso? Só Deixa eu um tentar momento. aqui botar tudo no máximo, do máximo. Peraí. Opa. Os menus aparecendo aqui no meio. É, Cara, eu não sei como que eu faço pra aumentar aqui, na verdade. Só se eu ficar com o microfone aqui mais perto. sim, tá um pouco baixo mesmo. Não sei se tá pra ouvir aí. Não, bom. E aí? Tá. Ainda tá baixo? Ah, eu suspeito que sim. É, eu tô te ouvindo ok, assim, mas costuma Ah, sair mais baixo deixa eu ver pra aqui quem no. tá ouvindo. Uhum. Bom, na pior você vai, sei lá, escrevendo aí o que você tá falando. Sim, Ah, tá mas bom, segui, acho que dá pra ouvir. parece que tá. Aqui pelo que eu tô. Não, parece que tá um pouquinho baixo, mas eu não sei onde que eu mudo isso aqui. Assim, tá pegando o som consideravelmente. Pô, olha só, o pessoal com. É, né? Não sei se tem a ver com o meu fone aqui. O fone tá meio. Mau contato, talvez. E aí? Agora foi. Fala aí. Meu, não sei, tô falando aqui, tá indo? É, bem baixo ainda, tá? Baixo ainda? O microfone tá aí, né? Não. Tá Sim, junto no fone aí, né? sim, sim. Deixa eu apertar aqui. Mas. É, tem que falar com mais vontade, acho. Tá faltando. Tá faltando vontade de falar. Falta entusiasmo. Vai ver que eu perdi o ritmo. É. Melhorou? Ó. É, tá. Acho que dá pra entender o assunto. Não, eu tô ouvindo bem, mas é que. Eu não Não, sei, acho que dá pra entender sim. pela configuração que aumenta. Bom, não sei, aqui tá bem Ah, razoável. melhorou bem agora, melhorou bem. Você fez Bom, eu a... não mudei nada. Era à vontade mesmo. Se É, mudasse, agora sim, vamos lá. ia preguiça. Verdade. É, então, notícia, informação quente aí que eu não sabia. Não sei Bom, se, obrigado, primeiro de tudo, né? Eu também não sabia que ia ser no Brasil em se, maio o se Zonal. vai Fiquei ser sabendo mesmo. agora. Sim, se vai ser mesmo seria legal. Sim, é legal, porque esse torneio ele dá algumas chances dos jogadores conseguirem títulos direto, né? Uhum, além das vagas, né? No último Zonal que teve no Brasil, isso, dá 2 vagas pra Copa do Mundo, que pô, é um sonho. É o sonho, E, né? Claro. e no último Zonal que teve no Brasil em 2013, o Sup virou MI naquele Zonal, ele pegou o título direto de mestre internacional. Sim.
no que teve antes, em 2011, foi o Evandro, que virou mestre internacional. Sim. Então, É, e no de 2013 também o Armin virou MF, né? O sim. Armin Podian virou MF. E É, no de não. 2011, o Madeira virou MF, Wagner Madeira, que é aqui da minha cidade, inclusive, de Osasco. Sim. Então os brasileiros acho que tem um histórico bom em zonal, né? De pegar Ah, é time. verdade, porque não é. Não, não, mas não é. Não era um negócio que era o melhor brasileiro? Ah, não, melhor. Não, né? Não, melhor. Não, é o melhor não Não MI do MI, né? torneio vira Ah, tá. MI, o melhor não MF vira Não, MF. claro, tá certo. Sim, Então, sim. Não, e ainda todo mundo que virou aí explodiu depois, né? Não foi por acaso, né? é, assim, esse torneio ele é bom porque no Brasil eu vejo que, pros MIs também, mas mesmo os MFs têm poucas oportunidades de jogar torneio de norma de MI. Uhum. Os que não saem, né? Os que jogam no Brasil, assim, que não saem do Brasil. É, porque o Então, Zonal vale é, norma, né? Com certeza, né? Assim, também vale norma. O cara mas, pode fazer norma também, é. mas acho que mesmo sem pegar as bandeiras, acho que pode. Talvez, ou não. É, pode ser Acho que que seja um pode. daqueles torneios especiais, né? Eu Igual a acho que. Continental. Sim, é isso que eu tava pensando. Acho que sim. É, então aí tem chance pro pessoal aqui, porque tem vários MFs aqui no Brasil, mesmo MIs também. É que não dá título de GM direto, né? Não. E Não, não dá título título de de M GM direto. direto, Mundial Sub-20 ou chegar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ou ganhar o europeu absoluto, né? Deve dar título de GM também. Só isso, só. Mas, Essa mas da. pros Essa, MFs eu acho que é uma boa oportunidade. Bem sim. legal. Essa é legal se for no Brasil mesmo. Porque a última vez foi no Peru e foi uma dificuldade tremenda pra alguém, qualquer pessoa do Brasil pensar aí, né? Tava muito mal Sim. divulgado e além de ser muito longe, mudou de Não, e data, enfim. mudou de data, na Não, hora foi não, mudou de adiado. data faltando 5 dias, né? Foi um absurdo. Sim, quase que o Fear não joga, né? É, Eu lembro disso. sim. Ah, legal. E, um- e um ano antes tinha sido no Brasil também, né? Então, quer dizer, Sim. um ano antes tinha sido na Bolívia. Não, não é? Não, não, não. O Continental foi na Bolívia. Não, mas 2014, onde foi o Zonal? Ou é de dois em É de dois dois em anos? 2 anos. De 2 em 2 anos. Ah, tá, sim, entendi. É, porque a zona é Brasil, Bolívia e Peru só, né? Aham, Então vai revezando. sim. É, mas geralmente na Bolívia acho que faz tempo que não é. Não sei. Ó, o Acho que no Peru. Venom Hunter fez a pergunta: Como é que é? Ah, eu vi agora. quem você acha que chega em GM primeiro? Tudo bem, Vixe, não precisa. Não, o Cricor é meu amigo, não precisa fazer média comigo, não não, precisa, papai. seja sincero Pode ser, mesmo. pode ser Não sincero, precisa tá fazer. permitido. Olha os caras me botando na parede aqui. É... Não, eu acho que quem tá claramente. Que não é gêmeo, que tá claramente na frente é o Iago, que tem as 3 normas, né? Que é o mais difícil. O rating ele precisa subir ainda, mas ter as 3 normas é o mais difícil, com certeza, né? O rating também não é fácil. Mas a norma é aquele resultado de É, mas. explosão, assim. E o. Bom, o SUP já tem o rating e faltou uma norma, né? É, É, você não não acha? sei. Não diria que o Sup tá mais perto, assim? Tá mais perto, mas tem que ver o que ele vai jogar, né? Que vale a norma, né? É que ele E. jogou, ele É, jogou dois esse ano e acertou os dois, né? Ele realmente tá jogando muito, muito bem, né? Mas ele não tem jogado não teve muitas sim. oportunidades, né? Porque ele aproveitou as duas. E, enfim, você também tá ali, tá muito perto do rating e falta uma norma, né? Mas eu acho que de modo geral ainda o mais difícil é. É, Eu sim, é acho que vai. que. É que é uma coisa um pouco minha, talvez, sei lá. Eu senti que a norma é muito mais difícil, assim. Eu chutaria. Não, não, eu chutaria o Iago, assim. Eu diria o Iago. Você acha que antes do Sup fazer a última norma, o Iago ganha 50 pontos, assim, de rating? Não, não é tudo isso, né? Não é É, uns 30 e pouco. 4,50, acho, né? Ele tá. Eu não sei, cadê o Iago aí pra se explicar? Achava que faltava uns 35, assim, sei lá. Dois. Vamos ver, vou buscar aqui. É. Eu achava que faltava 30 alguma coisa. Não, é que assim, Não, o 50 Sup, pontos é duro também, é. eu não lembro o último torneio que eu vi ele ir mal, né? Não sei se você lembra, eu não lembro o último torneio que eu vi ele ir mal, Não, assim. não, a fase dele tá assustadora mesmo. É difícil de lembrar alguém que pegou esse embalo assim
subindo só subindo, né? Iago Não. tá com 2,453 nesse Ah, momento. tá, 47 pontos, né? Assim, aqui é um trabalho grande, né? Bastante ponto. Sim. É porque Sei, teria que sei chegar no lá, eu rating, né? joguei um torneio antes de ir pra Olimpíada, antes do meu rating atualizar, e Uhum. já fiz 5 pontos, assim, saí zerado. Tudo bem que na primeira eu empatei com um cara de muito menos rating, mas eu já fiquei Sim, pensando, pô, se antes de atualizar já tava duro, né? Já é duro, imagina agora, com o rating que eu tô agora. sim, sim. Tem que ver se ele vai. Se ele vai poder passar um tempo de novo na Europa, eu acho que ele chega, assim. É que em geral eu também acho a norma mais difícil que o rating. Porque eu acho que o rating, se o cara tá estudando e tá jogando bem, ele vai jogando, o rating vem. Sim. Mesmo que baixa um pouco, mas uma hora volta, o cara sobe. Uhum. Agora, o, o problema é que as normas tem que acertar o torneio, né? Tem que ser o torneio inteiro dando certo pro cara. Sim. Então, perguntaram aí o que tem E na aí? posição. O Ah, problema sim. da posição é que tem que dizer se as pretas podem ou não tomar em D7. Torre toma D7. As É. pretas têm um peão a menos aí, né? Tem que dizer se as É, pretas e o podem ou lance não tomar em que. D7. É, o lance que tá gritando pra ser feito é o Torre D7, né? E aí Sim. é analisar esse final. Né? E aí só aproveitando que esse final é do livro do Dvoretsky, é de um final de dois jogadores russos, bem da década de 60, bem antigo. E aí é uma análise do livro dele. Aí a gente colocou em homenagem a ele que. Imagino que todo mundo ficou sabendo aí que ele faleceu. Ninguém tava esperando, né? Tipo, tá aí. Korchnoi morrendo com 90 anos quase. 90? Tinha mais de 90, né? Sei lá, uns 89, 90, 89, né? sim. E o Dvoretsky 20 anos a menos, né? E ninguém nunca tinha ouvido falar que ele tinha uma doença preocupante mesmo, né? E aí, enfim, É, coisas da vida, né? Não sei o que ele tinha mesmo. foi chocante. Foi bem chocante, né? Porque você não Não tá era esperando. advogado mesmo isso. Você não tinha noção nenhuma. Não sei nem o que ele tinha mesmo, né? Você falaram que ele tinha alguma doença, mas enfim. Mas aí é uma homenagem a ele. Que esse livro de Ele, finais, até a gente conversei com o Molina aí anteontem, que o Molina também disse mais ou menos parecido comigo, assim, que ele nunca seguiu muitos livros dele, assim, de tática, esses super difíceis, mas ele sempre gostou muito do endgame manual, né? E aí eu concordei totalmente, assim. Que é o que eu fiz também. Eu nunca segui muitos livros dele, já vi um pouco, mas nunca me empolguei assim. Mas os de finais eu acho sensacional mesmo. Esse eu já vi é, inteiro. eu li recentemente o Strategic Play, né, que é uma Uhum. série do Dvoretsky chamada School of Chess Excellence. Uhum. E aí tem endgame play, tem de abertura, de tática e de estratégia. Uhum. Os livros dele são excelentes, né? Todos. Sim. Atualmente eu treino com um livro do Dvoretsky, inclusive, que chama Nunca Olvides que tienes um rival em frente. É em Uhum. espanhol, né? Nunca esqueça que tem um oponente na frente, porque é uma coisa que tem bastante nos livros do Dvoretsky, principalmente esses mais de finais ou de técnica, que ele teima muito em fazer você desenvolver o que ele chama de pensamento preventivo, né? Aprender a pensar pelo adversário. Uhum. Sim. E ficar de olho nos recursos, né? Que é uma coisa que É, todo mundo falha muito, né? profilaxia, sim, profilaxia, recursos. Aí Sim. tem até uma frase legal que ele fala assim, eu achei que é meio filosófica, né, do livro. Ele fala que é um erro muito comum entre os enxadristas a gente deixar passar as ideias do adversário. Porque o xadrez é um jogo individual e aí a gente fica muito mais preocupado com os nossos planos do que com o que o adversário tá tentando. Uhum. E aí ele fala assim, e aí não é só nisso que o xadrez não é também nisso o xadrez imita a vida, né? Porque na vida muitas vezes a gente também esquece das outras pessoas e concentra só na gente. Ah, sim, entendi. Não, Então, interessante. os livros dele têm várias filosofadas, Nesse assim. caso é meio confuso, porque no xadrez você tem que pensar no seu adversário, mas não pelo bem dele, né? Você não quer o bem do seu adversário. Você não tá nem aí, Não, né? claro. Não, Pro mas ele bem. diz no sentido assim, de que você tem que tentar aprender a pensar o que o adversário tá pensando, né? Sim, sim. Não, é pro seu bem, né? Unicamente pro seu bem pra você ganhar a tua partida. Ah, tá, sim, claro. Sim, na vida você tem que, enfim, pensar nas outras pessoas, Tem algumas pequenas diferenças, pensar né? nos outros também. Sim, mas Senão, entendi.
senão a gente vai interpretar o Dvoretsky do mal aí, né? Que ele tá falando pra É, você tirar vantagem das pessoas. egoísmo, Não, total. não é É, eu vi isso. que. Não sei se era no livro. Acho que era no livro dele, sim. É um que. Como é que chama? É um desses de tática que tem as posições. Não é o Tactical Play, mas talvez seja um desses. E aí tem a fase do Tartacover, que é tipo. O seu adversário também tem o direito de existir, assim. Achei legal também. Sim, essa é boa. Sim. É, e às vezes É. tem algumas partidas que o cara escapa assim que eu lembro dessa frase e penso, não, Tartacover tava errado. Nessa partida o cara não devia ter o O direito de cara não existir. devia, assim. Não merecia Não, ter tido essa chance, né? não, nessa ele devia não existir mesmo. Sim. É. Mas, E, enfim. bom, a gente tá falando dos pessoal tá chegando pra GM, né? Uhum. Tipo, em geral, assim, a norma eu acho mais difícil mesmo. Eu tomo, por exemplo, as normas que eu fiz recentemente, né? Uhum. Tudo bem, a primeira norma que eu fiz, o torneio foi, assim, perfeito, né? Eu larguei com 3 em 3 já Uhum. e aí deu tudo certo. Mas o segundo, perdi a primeira, assim, de uma maneira infantil, né? Sim. E não é como se eu perdesse a primeira, sei lá, pro jogador mais forte do torneio. Era um cara que tava ali no meio da tabela, nem tinha tanto rating a mais que eu. Sim, e Era no. o Slipak, né? Ele vinha de um torneio bom, tinha sido vice-campeão argentino. Uhum. Mas assim, do jeito que eu perdi, tipo, foi ridículo, É, né? você sente que você não vai chegar, você não vai longe, né? Sim. Não nem que eu. Eu, na verdade, tava bem tranquilo porque eu já tinha feito uma norma. Então, Isso, mas você não tá aquela fala, tipo, acabou de bater aquele vento, né? Que tava batendo. não, eu pensei assim, pô, essa partida eu perdi muito, muito feio. Sim. E Ah, sim, foi ruim, né? aí eu, Não teve muita chance. aí eu diria que nesse torneio o momento decisivo pra mim foi a segunda rodada. Uhum. Porque eu ganhei uma partida boa, e aí sim, do Alan, né? Do Alan Pichot, que era o segundo do torneio. Sim. Aí eu ganhei uma partida boa e aí deu um gás já, né? Porque imagina que, sei lá, perde a primeira pra um cara, aí a segunda perde de brancas, assim. Não, isso aqui É aí uma. já matematicamente já tá quase de tá fora, assim, né? Porque tem que fazer tanto Sim. ponto, né? Nesses torneios. Fazer É, 6,5, não sei quanto que era foi. seis, era seis. É, mesmo assim, Mas E 6 assim, é. eu fiquei aliviado, tipo, eu fiquei aliviado porque, na verdade, esse torneio o Mercosul era o mais forte que eu já tinha jogado na vida. Nunca tinha jogado um torneio tão forte. Um fechado, Então, né? Sim. e como eu tinha. E eu tava um pouco apreensivo antes também da viagem, porque eu era o único jogador do torneio que não tinha nenhuma norma. Uhum. Então, uma Sim. coisa que a gente pensa, às vezes, né, no nosso individual, no nosso íntimo, assim, né? Pô, todos os caras que estão no torneio, mesmo os que não são GMs, já, pelo Já, menos em algum momento, mostraram que tem a força. já acertaram alguma coisa, né? Sim. Sim, já mostraram que tem a força já. E eu ainda não, né? Então, como que vai ser isso? O torneio é duro, provavelmente todo mundo vai querer ganhar de mim. Uhum. E aí eu queria fazer um bom torneio, né? Pra não ser o ponto do torneio, porque nesse tipo de competição, se o cara não estiver jogando bem assim, todo mundo quer ganhar dele. E aí a confiança. Tipo, a confiança que os outros vão ter em cima dele e a falta de confiança que ele vai ter, tudo converge pro cara ir piorando, assim, piorando. Sim, Até dar exato. um. Ou dar uma sorte, dar uma luz, assim, o cara acerta uma partida e voltou, beleza. Mas tem a chance enorme Sim. de não andar Mas é, nunca. mas é como eu já tinha feito a primeira, daí eu fiquei muito mais aliviado, assim. Eu pensei, não, eu vou jogar esse torneio e se eu fizer a segunda norma, lindo, né? Mas se eu fizer um bom torneio, assim, ganhar rating, por exemplo, tá bom já. É que você Porque, tá no nível, você tá no momento de euforia ainda, né? Você não se preocupa com muita coisa. É difícil fazer o cara ficar mal, né? sim. Aí eu. Difícil. Bom, aí beleza, né? Eu ganhei essa segunda, deu uma salvada. Só que ainda assim, pra ver como tem que dar tudo certo no torneio. Ainda, mesmo assim, cheguei na última precisando ganhar ainda pra Então, por fazer a isso norma, né? que é, fazer performance 2600 é realmente muito difícil. Muito difícil, eu acho. Tipo, que às vezes você faz um torneaço, né, nesses fechados ainda, e ainda, tipo, se você empatar a última, por exemplo, você já ia ter feito um torneio muito, muito bom, né? Sim, Tipo, sim, teria muito ganhado bom. já uns, sei lá, uns 15 pontos, assim. É isso, e você, tipo, você refaz o torneio na cabeça e fala, pô, não é fácil fazer o que eu fiz de novo, né? Não perder, assim, perder só uma, e sair ganhando um monte, né, que nem você ganhou. Então, sei lá. Resumindo, não sei, eu ainda. Eu achei que era um pouco menos de hate que o Iago precisava, mas eu ainda tenho essa noção que a norma não. É, é mais difícil. É, Que. É que nesse caso é bastante, mas eu ainda acho que vai ser ele.
É um chute, sei lá. Acho que ele vai Bom, pegar um embalo bom aí, ele deve ter planos aí de, sei lá, jogar de novo fora, é. e essa começa a acertar um ventinho, se chegar faltando uns 20 pontos, já acho que aí já vai. Bom, pode É ser. um palpite, Se não sei. o. Eu acho que assim, se o Sup jogar, eu apostaria nele. Porque já. Não é que agora ele tá numa fase boa, assim, já faz anos que ele vem nessa, assim, subindo o rating bem consistente, jogando cada vez melhor. Então, É, foi nos eu acho últimos que. dois, né, que ele deu umas paradas assim mesmo. Mas pega o gráfico dele de 2 anos atrás pra você ver, por exemplo, porque eu joguei com o Sup em 2014, em Rio Claro. Eu Uhum, tinha 2.350 e ele tinha 2.320. E uhum, ele ganhou esse torneio. Ele ganhou uns 20 pontos. E sim. depois disso, todos os torneios ele foi subindo. Todos, todos, todos. Então ele já vem, assim, de uma maneira bem regular faz muito tempo. E Uhum. ele é um cara que não joga muito torneio. Ele joga pouco. Eu acho que ele se prepara bem pros torneios. E aí joga quando ele tá se sentindo bem. E aí por É, isso que ele não vai mal. Ele não vai mal nos torneios. sim. Não, e também ele deve estar estudando muito mais que todo mundo também. Sim, ele deve estar se dedicando Deve estar se bastante. dedicando mais, com mais seriedade, enfim. Aham. E jogar menos geralmente tem resultado bom também, né? Conseguir escolher os torneios, né? Enfim. Sim. Mas é claro que. Bom, claro que as normas, ter as três, assim, já é um super atalho, né? O cara não vai ter que se preocupar nunca mais com essa tensão de, bom, será que eu ganho aqui? Será que eu faço a norma? Sim. Esse problema não tem mais, né? Uhum. E É, vamos ver o que o futuro próximo aí vai trazer, né? Vamos ver. Tem nas oportunidades aí, né? Enfim. Vamos ver. agora, incrivelmente, pra última partida, essa que eu precisava ganhar lá na Argentina, eu tava muito pouco nervoso, assim, pra partida. Uhum. Bem pouco ansioso. Eu, eu fiquei bastante eufórico na hora que eu percebi que eu tava ganho mesmo, assim, que era É, vantagem decisiva. isso sim, isso é bem comum, né? Quando você. Às vezes você consegue lidar com isso antes, mas aí quando você sente que, tipo, realmente vai acontecer, você vê o negócio acontecendo e você fala, putz, e se eu estragar agora? Não, porque assim, uma coisa é quando você sabe, não, tô melhor, tô um pouco melhor, tô um pouco melhor. Aí você olha e fala, não, peraí, aqui eu tô ganho, aqui caiu o material já, assim. Mas se É, tiver alguma chancezinha pro adversário, sim. você já fica ali tendo que se controlar, né? Qualquer chance Pra de não estragar estragar tudo. tudo. Isso. Sim. E isso aí muitas vezes dá errado, né? Que aí você quer minimizar o risco, começa a jogar totalmente menos racional, mais emocional e Ou pensando assim, e você sempre dá começa a jogar errado. superficial, né? Porque você quer que acabe logo a partida. Não, não é. Sempre tende a dar errado isso, né? Sim. Mas aí, bom, deu tudo Sim. certo. É. Não, aí sim, foi um super passo mesmo, né? Agora você deve estar vendo tudo com outros olhos até, né? É. Tão assim, né? De repente, né? Foi. É que de repente é meio bizarro, né? Porque num dia eu tava viajando pros torneios, mas eu tinha 2.440 e nenhuma norma. Aí Sim, depois de 10 dias eu tenho 2.490 e duas sim, normas. já deu uns passos enormes, né? Aí é isso, né? Agora passou a euforia e seguir trabalhando, pensar nos próximos torneios e, né? Sim, Tentar. claro. É, legal. É. Perguntaram aqui quem deu esse argumento, alterar as formas de se virar gêmeo, inclusive aumentando o Não, rating para 2.600. só antes o Daniel comentou da partida, né? E como temos o nosso professor Linha Dura hoje, pode seguir analisando aí à vontade. Mas fiquem à vontade para discutir a posição. Mas é uma ideia, é possível, né? Tá falando trocar, o branco pode jogar tipo F4, beleza. Sempre ter uma ideia e aí aprofundar, né? Sempre xadrez é assim, né? Você fazer uma junção de ideias com análises concretas, né? Sim, tem que Tem que provar, né? as orientes. Igual lá na Olimpíada as meninas tiveram bastante trabalho. Uhum. Mas Porque, é uma. Sair da zona de conforto é bom, geralmente, né? sim, Sim. é porque às vezes eu perguntava assim, por exemplo, a gente analisando uma partida, né? Por que você fez esse lance? Uhum. Aí elas davam uma resposta algumas, né? Algumas vezes acontecia isso, davam umas respostas muito normais, assim, que aluno dá geralmente.
Ah, porque eu achei que acontecia isso. Sim, mas às vezes uma resposta baseada num. Que não tá baseada em lance, assim, né? Isso, no achismo, né? E aí Isso, eu não eu, acho algum conceito, mas sem sim, aprofundar nada, né? começou bem legal, aí eu falava, não, mas qual é a variante então que mostra isso? Sim, Aí, aí ficava todo mundo me olhando com aquela cara de professor assim que faz uma pergunta que ninguém sabe responder, né? sim. É, mas isso aí realmente é com hábito, né? Aí tem gente que tem uma formação mais assim já que já tá mais acostumado sempre a. Né? Tem gente que é muito forte e calcula concretamente muito pouco, né? Tem gente, é raro, mas tem, né? Até um certo nível. Sim, Mas é difícil, né? Geralmente você tem que sempre tentar justificar as análises, né? É, sim. saiu no Chessbase, isso eu não sabia, não. Pode ser que não saiu naqueles negócios de 1º de abril, assim, não, porque não tem cara de ser sério. Eu nem já vi essas ideias. Talvez alguém Se bem que já comentasse. passou bastante abril, né? Não, não, que não sei se saiu agora, né? Mas. Eu já ouvi essas ideias assim, mas não de verdade mesmo, né? Agora. Não Não, sei. Não mas sei se eu tenho opinião formada assim, sobre isso. se quiser subir o rating pra 2.600 pra virar GM, tudo bem, né? Mas aí realmente o Grande Mestre vai ser uma classe de elite no xadrez, assim. Ah, sim. É, porque aí os que já são grandes mestres e nunca chegaram a 2.600 ou, enfim, estão muito longe disso, vão estar junto com os outros, né? Então, como é que seria esse sistema, né? Poderia ter um É, outro porque título, mas faria mais sentido, né? é porque assim, os próprios grandes mestres não fazem sempre norma de GM, né, nos torneios. Nem sempre. Que pouca gente sabe, mas a norma de GM é a norma de GM é 2.600 de performance que tem que fazer. Uhum. Então, digamos que para você fazer a norma de GM, você tem que jogar um torneio assim no nível do leitão, assim, no nível de Sim. um Fear. Tô sempre, né? Sim, pra manter o rating, né? Sim. É, por isso que, assim, a gente vê às vezes. Isso é uma coisa que eu acho muito incrível. Porque tem uns caras que jogam torneios, esses europeus, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo assim, o Mamedov Uhum. ou Bartel, esses caras, eles Uhum. têm ali 2.640, 2.650 a vida inteira, né? Uhum. Sim. Mas você imagina que pro cara não perder rate, ele tem que fazer norma de GM todo torneio, tem que fazer meio ponto acima da norma, todo É, torneio pra tem não que fazer perder no. rate. Sim. É, que aí são os caras que já estão num pelotão muito acima, né? Eles já estão na turma que tá mais perto de virar 2.700 do que de ter alguma dúvida se eles são. Assim, de pensar em norma, né? Assim, eles já estão pensando em poder chegar em 2.700, né? Mas aí também eles não Sim. chegam, né? Tem os caras que não ficam a vida É, inteira e não chegam, né? Assim, são só 40 pontinhos ali, né? é. Que é muito difícil. É muito difícil, é muito absurdo o que os caras têm que fazer, né? Então, perguntaram se a gente pretende jogar na Europa, voltar a jogar na Europa ou nos Estados Unidos e se Caramba, tá, não atualizou aqui. se tá, bom, se já tá programado e quais as principais experiências positivas e negativas desses torneios. Então, Eu joguei um só. A pergunta é pro Kinch, então. Esses torneios aí é tudo pra você. assim, eu pretendo jogar em dezembro pro Mundial Blitz, né? O Cricker também tá pra jogar, que é o É, pro eu Qatar. tô esperando sair. Meio que saiu umas informações meio genéricas, mas não é nada oficial, assim. Eu vi Parece que. assim, eu vi o Almodiak no Twitter escrevendo que vai ter mesmo o torneio, que vai sair em breve o site. Ele é o organizador, né? O Uhum, Almodiak. sim. Então, deve sair mesmo. Eu ainda não organizei as coisas, mas pretendo jogar porque eu consegui a vaga, né? Uhum, E na sim. Europa, eu gostaria de jogar ano que vem, tô com uns planos. Eu pretendo jogar Capelle de novo, Capelle La Grande, que é um torneio na França. Uhum, Porque eu joguei pela primeira vez esse ano, achei um torneio excelente, assim, as condições são excelentes, condições que eles dão para mestre internacional, mas assim, as condições para todos os jogadores são muito boas. O salão de jogos gigante, confortável, todas as mesas com relógio digital, com bandeira, com nome de jogador, qualquer jogador, tá? uhum. O Kaminsky jogando na mesa 1 com nome e bandeira, o cara que tá jogando lá na mesa 100 com nome e bandeira E também. toda a rodada. Sim, Tipo, sempre tá lá. Imagina o trabalho que não dá, né? é.
Não, e no final aí tem coquetel, tem festa. Você vê que o torneio é muito bem feito, assim, pensando nos jogadores mesmo. Sim. Ah, E eles têm um esquema de todo mundo, tipo, almoça e janta junto, né? Tem um esquema já de sim, os legal. convidados, né? Os convidados, sim, mas é muita gente, né? Porque eles convidam pessoas de vários países, É, independente, e muitos que às vezes nem têm títulos de. Acho que já ouvi falar até de uns caras que, tipo, não eram nem MF, assim, e ganhavam alguma coisa sim, que às vezes é pela bandeira, né? pela bandeira, aquele que bateu os recordes lá, né? Mas eu gosto É, muito de lá, joguei 3 vezes e sempre é o primeiro torneio que eu penso em jogar, porque conheço lá e também gosto, sim. parceramento acelerado, né? Ah, é bom pra norma também. E bom pra jogar também, né? Sim, e aí tem um. E aí tem uma coisa pessoal também, né? Que eu joguei e não fui bem nesse. Eu perdi uns pontos. Então, por questão de honra, eu tenho que voltar lá e jogar melhor, né? E Pô, mas não recuperar. tem, não tem que voltar nos que você vai bem? Tem que voltar em todos, Não, então? tem que voltar em todos. É, nos que você vai mal é os primeiros que tem que voltar, Pô, né? então não faz sentido nenhum. Você volta em todos e acabou. É a regra mais Ué, simples que isso. se der, volta em todos. Acabou. Mas o principal é eliminar os fantasmas, né? É, é. Agora, nos Estados Unidos, não sei. Eu tava querendo planejar uma viagem perto do match aí do Campeonato Mundial que vai ser em Nova York, né? Que eu imagino que eles devem fazer algum torneio paralelo ao match lá nos Estados Unidos. Deve ter algum aberto, alguma coisa assim. Talvez tenha alguma coisa. Assim, Tô é a cara sabendo. deles fazer, né? Pra promover e É, tal. mas era pra terem falado já, não tô sabendo de nada, não. Sim, mas talvez é muito provável que não. Que aí eu poderia ir jogar o torneio, assistir o match, seria legal. Uhum. Tudo bem, já passou a vontade de ver esses caras pessoalmente depois da Olimpíada, né? Ah, sim, porque Dava vê o dava cara o pra ir. tempo todo, né? Sim, O e técnico pode entrar no salão de jogos? Pode, né? Claro. qualquer área de jogo podia entrar e ir lá na mesa. Esse é o sonho, né, do técnico, né? O cara tá jogando, o Sim, cara tá ali felizão, mas ele começa a olhar pro técnico e fala, pô, o cara tá ali, pode ver todas as partidas, todos os momentos que ele quiser. sim, eu ia lá, fazia muita caminhada, né, no salão, porque eu ficava assistindo todos os matches. Pô, o cara vai lá, o cara volta 5 quilos mais magro, assiste todas as partidas, né? Que é Não, e gigante, né, o aí, salão, né? sim, e aí teve até um dia engraçado, né? Que o Evandro não tava jogando e ele tava lá assistindo. E eu Uhum, não vi que ele tava lá, né? Que tinha uma plateia, assim, ele tava lá na plateia. E uhum, aí eu tava dando a volta dentro do salão. Daí eu fui ver o match da Rússia. uhum. Aí eu fui ver a partida do Kramnik. Aí eu nem percebi, eu fui lá, vi a partida do Kramnik e voltei. E aí ele falou pra mim depois que eu tava em cima do Kramnik, assim. Que Sim, naquela hora, se o Kramnik fosse levantar, assim, ele esbarrava em mim, né? sim. Bom, o Kamenick é pouco grande também, né? Qualquer Nossa, coisa. ele é muito mais alto do que eu imaginava ainda, Ele né? é Que eu já. gigante, né? Sim, Sim, ele é enorme. sim. E. Mas enfim, respondendo de novo a pergunta, né? Continuando. Eu. O que eu tiro dessas experiências, assim, é que uma parte que eu tô desenvolvendo ultimamente que eu não tinha antes, né? Porque antes eu era muito assim, eu ia pro torneio, jogava o torneio e voltava. Uhum. Eu eu raramente saía, conhecia assim os lugares que eu ficava muito pensando só em xadrez mesmo, só em jogar. Uhum. Mas ultimamente eu tenho tirado um tempo pra conhecer os lugares e aí eu comecei a ver um pouco mais esse lado do xadrez, tipo, como que um jogo pode proporcionar você conhecer tantos lugares, né? Assim, tantas Assim. culturas, tipos de vida diferente, pessoas. Não, você, Então, você encontra cultura, isso é o principal, as culturas, e a enfim. experiência cultural é muito É. boa, né? Uhum. Incrível. E aí na parte técnica, você enfrenta jogadores de vários países, então você tem contato com xadrez, vários tipos, porque quer queira, quer não, de país para país assim meio que muda um pouco, tem uma tendência, eu Muda, acho. muda com certeza. É só pegar aqui do jeito que a gente joga xadrez no Brasil e na Argentina. Eu acho completamente diferente, por exemplo, muito diferente. Já é diferente, é. Sim, Daqui já é pra. diferente. Sim, Agora, não, cada país tem um padrão, acho. Tá. agora você joga, sei lá, com os franceses, com os indianos, com os chineses, com os russos. Uhum. Você percebe que mudam as coisas, né? Os chineses E, são. Os chineses são bons, e ponto final. Esse que é o estilo deles. Os caras são sim, bons. agora. Mas E tem aí, diferença, sim. sim, e aí cada partida é um desafio, né? Até porque tem. Você sempre joga com gente que você não conhece, que é a primeira vez que você tá enfrentando. Sim, Então sim, isso é bem legal, dá uma motivação muito diferenciada, assim. é uma coisa diferente. Porque a gente joga aqui torneios no Brasil, aí você joga contra os adversários que você já jogou 10 vezes já. 5. Não, Você porque é, vem em um- é, todos os um- é torneios. muito. Sim, porque é um
Bom, primeiro, pelo fato do Brasil ser gigante ainda, a gente nem acaba nem jogando com os jogadores de todas as regiões, né? A gente acaba pegando, além de ser só os brasileiros, muita gente da região próxima, né? Porque Sim. não é que nem um país minúsculo que todo mundo vai pro torneio sempre, né? Uhum. Que é Sim, gigante, né? Que tem uma viagem que você cruza o Brasil que você atravessa 20 países na Europa. sim. E aí, Sim, justamente por isso, as partidas são geralmente bem desafiadoras, assim. Então, sim. quando as partidas são mais difíceis, elas acabam te fazendo perceber melhor o que você tá errando. Onde os seus momentos de indecisão, o que você faz errado. Então, eu acho que quando a gente viaja para esses torneios mais duros, assim, e volta, o benefício que você tem analisando suas partidas é muito grande, porque você consegue perceber muita coisa, assim, você percebe muita coisa que você precisa trabalhar, Uhum. você testa suas preparações também. É Então, diferente. E também você vê os caras que. É isso que você falou, jogam de um outro jeito, né? Porque aqui você conhece o pessoal e sabe, pô, aquele cara joga sempre daquele jeito comigo, aquele cara, né? E aí você vê um cara, pô, o cara tenta fazer um negócio que eu nunca vi, ou o cara joga mais rápido, o cara joga de um jeito, arrisca muito, sei lá. Cada um tem a sua sim, característica, né? É muito legal, sim, mas isso eu acho que é o principal também, quando você viaja. Não é só a questão de que o nível é melhor e tal, mas você pega os adversários mais fortes e isso você analisa mais as partidas depois, você se prepara mais, você se motiva mais, né? É uhum, tudo um conjunto mesmo, então é um é um negócio que faz parte mesmo do desenvolvimento como jogador, essa experiência, sim. né? Eu recomendo pra qualquer um, assim, que quer melhorar e tal, e eu acho que mesmo para quem não joga muito torneio assim, é uma experiência legal, porque você vê como que é organizado lá fora, você vê que a organização é muitas vezes melhor, assim, é infinitamente melhor. É. Tanto que aqui me perguntaram, né? O que mais me surpreendeu na Olimpíada. Primeiro eu vou responder a outra pergunta, que é da mesma pessoa, o, Venom Hunter. o Venom Hunter, Hum. que não deve, espero que não seja o nome dele esse, né? Não, não deve ser. Pode Muita gente ser, acha que deveria mas acho que não ter, é. ter mais abertos no Brasil com sistema acelerado. Sim, eu acho que para norma é bom. Em Florianópolis vai ter acho que nas 4 primeiras rodadas, né? Mas só lá que dá, nos outros não faz sentido nenhum, né? Quando É que isso faz sentido com torneios grandes, né? Tem não, muito só lá. participante. Mas eu nunca tornei. Maringá, talvez. Maringá é que faz um tempo que não tem também, né? Mas quando tinha, dava. Dava bastante gente lá. Sim. Talvez. É que lá não teria tanto estrangeiro, talvez. Ou também não sei nem se eram 9 rodadas também, né? Mas é por causa da norma, que é o principal mesmo. E o torneio fica muito mais interessante, eu acho. Assim, Aham. tudo bem que meio que tira a chance de um jogador de 1.700, 1.800 jogar uma partida com o Messi, com o grande mestre. Isso, muita gente deve sentir falta disso. Enfim, é um lado negativo do sistema. Mas as partidas são mais disputadas desde a primeira rodada, né? Sim. Então, Aí perguntaram como funciona o sistema acelerado. Eu vou tentar explicar, não sei se eu sei perfeitamente como explicar. O Krikor já jogou mais vezes Capelli, aí uhum. ele vai É com certeza saber extremamente melhor. confuso, mas É, mas é assim, vou tentar resumir bem por alto. Digamos que tem, não sei, 300 jogadores no torneio, aí eles dividem em 3 grupos. uhum. Digamos, os jogadores de 2.200 para cima ou de 2.150 para cima começam o torneio com 2 pontos. É isso, né? Começa com dois. Bota tipo, sei lá, os 100 primeiros de rating, né? No caso. Isso, com dois. Aí os do 101 até o 200 começa com 1 ponto. Uhum. E do 200 até o 300 começa com zero. Isso Claro que. não vai aparecer no emparceramento. É só o programa sabe que tá assim, mas no emparceramento aparece todo mundo com 0 pontos, Claro, igual. esse ponto não é real, né? É só pra É, emparcerar. Aí quer dizer que primeira rodada vai pegar esse grupo de 100 jogadores, dividir um com 50. Então, em vez de pegar o 150, né? Que seria o pega o normal, 51, né? pega o 51, que É, vai ser um cara bem forte já, nos torneios da sim. Europa, pelo menos. O, não, em Capelli, mesa um, o Lixau, inclusive, empatou no ano que eu joguei lá, que ele ganhou. Acho que ele empatou a primeira, com 2.460, assim. Acho que ele jogou Foi. com o Ankit na primeira S, né? Que é um indiano bem forte. Não, no passado, o Capelli. Sim, ele empatou com o Ankit, né? Ankit Raipara, da China. Não, Não, da não, ele Índia. empatou com ele na Áustria, num torneio na Áustria, não foi?
Quer dizer, não. Ah, é verdade, foi em Graz É, isso. que ele fez que o moleque fez a norma. É, lá ele empatou com um europeu mesmo. E, enfim. É, então, Mas é aí, muito por duro já, exemplo, né? eu em Capelli na primeira, eu tava com 2.429. Eu Uhum. joguei com uma ucraniana de 2.240 já na primeira. Mas tava no limite, porque o Lixau jogou contra um 2-4, tinha mais, eu acho. 2-4, 30, É, 40, não sei. Quase, E aí quase foi pra mesa um já. quase. E aí, vamos supor, você tá no grupo que tem um ponto. Você tem, digamos, 2.100 assim. Aí você ganha. Aí você vai pra 2. Então, na próxima rodada, você vai pegar um cara do grupo de 2 pontos que perdeu. Que é um cara de pelo menos 2.250, assim, não sei, 2.230, alguma coisa assim. E aí o computador ele vai controlando todos os resultados. No final do torneio, tira, né? Aí fica Isso. só os pontos de Então, torneio. mas é que ele vai desacelerando aos poucos. Acho Ah, que ele tá. desacelera em duas ou três partes, não sei bem como é que funciona isso, tô meio chutando. Mas vai desacelerando e em Capelli acho que desacelera totalmente na sexta ou sétima. Ah, eu não sabia que desacelerava, achei que ia até o fim. Não, não, porque inclusive sempre tem uma rodada que dá uns emparceramentos bizarros, assim, que tipo alguém que tá fazendo um torneio ótimo, mas não pegou nenhum cara forte ainda, nenhum jogador forte ainda. Às vezes tem 2 de 100, 2 de 200, vai pra mesa um assim, mesa 2. Porque aí volta o ponto de todo mundo e o cara tá com. A pessoa tá com 5 em 5 assim. Só que não pegou ninguém forte ainda, né? Dá Sim, umas disparidades. Mas é bem legal porque aí não tem aquela primeira rodada sempre que todas as partidas são 600 pontos de diferença, né? sim, sim. Que tira a chance da pessoa, às vezes, pegar uma partida interessante pra quem às vezes tem menos hate. Mas deixa as partidas mais disputadas, né? Que no fim é o que todo mundo quer, né? De certa Uhum. maneira, né? E aí eu vou responder a outra, né? Que me perguntaram o que mais me Da surpreendeu Olimpíada. na Olimpíada. De longe, assim, a organização. É um torneio. Esse Único, torneio né? ele é perfeito de organização. Não tem Sim, como. Não dá pra reclamar de nada, assim. sim. Nem se você se esforçar muito. É, a gente chegou no aeroporto e já tinham vários ônibus, porque chegam vários voos juntos, né? Já Uhum. tinham vários ônibus e táxis da Olimpíada Sim. esperando. Aí levaram a gente pro hotel. No hotel, só preencher a ficha e entrar no quarto. É, eles estão esperando só você, só os jogadores, né? Sim, É outro negócio, né? Outra. é. E tem os tabuleiros. É o único torneio do mundo, né? Que tem, sei lá. É, quantos tabuleiros digitais teria? Tem 1.000 jogadores, mil e tantos jogadores. É, 100. Os mais de mil. 500, né? Mais de 500 tabuleiros digitais e relógio. Tudo Ah, transmitido ao vivo, todas as isso. partidas 500, transmitidas. 600 tabuleiros digitais. Imagina isso, né? Sim, Tipo, a gente vê torneios muito fortes, abertos fortes, que às vezes tem 5 tabuleiros, assim. Né? sim, Eles têm 600, assim, tipo 100 vezes a mais que. sim. Né? Tem alguns torneios do mundo que tem todos, mas são poucos, né? E, e aí, sempre o salão de jogos muito, tipo, bem isolado acusticamente, não tinha barulho. Não, eles pensam Então, sempre muito bem, assim mesmo. é um As que eu super joguei, silêncio. sim. Eles tinham um controle anti-cheating, né? Bem forte também. Todo mundo passava por detector de metais. Você podia levar o celular, mas chegando lá tinha que deixar o celular num lugar já. Sim. É, eu vi que teve Então, controvérsias esse esquema também, mas. teve uma outra falha, né? Que também é muita gente, aí é meio impossível. Sim. Mas sim, o trabalho de primeira, os caras, muito, É, o número muito de bem mesmo. árbitros, um árbitro pra cada mesa, tem várias coisas, né? Que é o padrão da Olimpíada, né? Você. É um torneio que. É que é o torneio com o maior orçamento de longe, né? Que é um torneio que dá, assim, uma sensação de que realmente tem alguns lugares, alguns eventos onde o xadrez é muito respeitado, assim. É. Dizem que vai ser muito bom na Geórgia também, eu ouvi falar. As pessoas comentando que vai ser bem nesse esquema assim também. Vamos ver, né? Sim. Mas é muito diferenciado mesmo, tudo, né? E respondendo, eu nunca joguei contra o Drenchev da Bulgária. Eu sei quem que ele é. Já vi ele nos torneios na Bulgária que eu joguei, mas nunca joguei com ele. Talvez no ICC, talvez na internet, mas acho que não era essa a pergunta. Agora, uma outra coisa que me surpreendeu na Olimpíada, essa parte é a mais legal. É que tem uma festa, né? Uhum. Antes do dia livre, à noite tem uma festa, que é a festa da Bermuda, a Bermuda Party.
O Sim. que me surpreendeu mesmo foi descobrir que todo mundo vai nessa festa. Ah, achei que você ia falar que surpreendeu foi ver que não é, todo mundo não vai de bermuda. Ah, não, eu achei que o pessoal ia de bermuda, mas aí descobri que não era isso o Não intuito. era. Mas assim, é surpreendente descobrir que todo mundo vai, né? Porque eu achei que iam alguns jogadores desses mais famosos e mais o pessoal, assim, que costuma ir nas festas mais, né? Sim, mas Mas bom, tudo. tava todo mundo. Tava o Calcium, o Caruana, o Topalov na festa. Sim. Na hora que eu cheguei, tava a Ruifan, assim, na Mas entrada. tava, sei lá, Tomaszewski também tava? Será assim? Não. Não, os russos não. Kramnik? Não, Ah, não, então. os russos. Nem Os todo russos. mundo. Não, nem os chineses. Mas Ah, as tá. chinesas estavam. A Sim. Ruifan, a Ju Enjun, estavam Uhum. lá na festa. E aí tava todo mundo. Uhum. Eu falei pros meus amigos. Os meus amigos que não jogam xadrez, né? Que Uhum. era como se você estivesse numa festa assim com a seleção brasileira de futebol. Uhum. Aí, É. aí cada lugar que você entra, que você vira assim, você dá de cara com um jogador da seleção. Sim. Tô todos os lados, né? Só. Sim. É, não, é engraçado mesmo, né? Que não faz sentido encontrar um lugar que só tem xadrista, assim, né? E tantos, né? Sim. Não, E aí aí? você chega na festa e tá o Carlsen, assim. De bobeira lá, assim. Ele ficou até quase acabar a festa, até quase o final. Uhum. Tava testando a popularidade dele. Bom, deu certo, porque ele Deu tava, certo. Tava bem tava requisitado. bastante popular na festa, assim. É. E aí, isso aí é pra você, Kinti. Quais os critérios para a convocação da seleção brasileira olímpica? Eu, né? Você não sabe quais são os critérios. Você nunca foi convocado nem Nunca fui nada. convocado. Não, tô só. Não, o masculino é por rating, né? Aí o exemplo que você deu do É por Mequinho rating, né? é que o Mequinho ele tem rating mesmo o suficiente, mas ele não tá ativo. Tem que estar ativo. Pra ficar ativo, o que é? Tem que jogar. Não pode ficar até 6 meses sem jogar, eu acho, né? Acho Seis que é um meses é o ano, acho que é máximo. um ano. É um ano? É um ano. Então, então é como o Mequinho tá há mais de um ano sem jogar partidas Uhum. oficiais, então ele não pode ser convocado, ele não tá ativo. Sim. E aí é por rating, o masculino, né? Os 5 primeiros ratings da lista, que eu não lembro agora qual mês foi. Porque, claro, se fosse no mês da Olimpíada, a lista, aí iria o Sup no lugar do Diego. Sim. Mas na lista, no momento que fechou a lista, o Diego era o quarto rating, acho. Era o quinto, É. não, o Diego era o quinto. É, foi convocado acho que no começo do. Alguns meses antes, né? Da Olimpíada. Foi março, abril, acho. É fácil de ver, né? Porque é só ver quando que essa equipe tava no topo da lista, né? Sim. Eles deu uma É, travada na câmera do Quint, não sei se travou pra todo mundo, mas estou te hum, ouvindo, pelo menos. deixa eu ver aqui. Não, aqui a minha câmera tá normal. É, No meu Skype, né? Que eu tô vendo aqui. E eu acho que travou, porque a sua tela tá aparecendo pra mim com a imagem travada mesmo. mas tudo bem, E, tamo na voz aqui. não, e o feminino teve aí o sistema que foi o pré-olímpico, né? O pré-olímpico foram 2 anos que as meninas jogaram os torneios, né, abertos do Brasil, final do Brasileiro. E aí as performances delas foram contando e acho que aí pegaram as 4 ou 5 melhores performances Uhum, e faz a média da jogadora. E aí as 5 melhores jogadoras por essa média foram convocadas. Foi uhum, assim. Eu sim. achei um sistema bastante democrático, assim, bem interessante. Vou até colocar aqui quem que joga no exercício aqui, porque foi falha nossa. Porque todo mundo que chega depois aí de carona não consegue ver. Mas. Mas o sistema. Acho que mais ou menos. Opa, tem que ser por aí, eu acho mesmo, o sistema. Eu acho que, idealmente, foi interessante nesse caso, que as meninas acabaram jogando os torneios abertos, né? Deram uma subida grande, deu pra ver, né? Sim, Mas acho que, idealmente, seria interessante que fosse unificado o sistema, tanto masculino quanto feminino. E que eu acho que tem que ser nesse padrão, né? Por rating, pode eventualmente ter o campeão brasileiro, né? Que é uma ideia, que já foi usado, inclusive, uma época. E exigir o mínimo de partidas, ou o mínimo que o jogador esteja ativo, né? sim. Mas é importante que esteja bem divulgado isso, né?
Porque, assim, uma das maiores perguntas que fizeram pra mim ou pras pessoas aí nas redes sociais é como que convocaram a equipe, né? E, enfim, Sim. obedecer a um critério era uma coisa que podia estar exposta pra todo mundo, né? Mas aí são. Agora, É, fizeram uma pergunta meio malandra aqui, né? Das o quê? jogadoras famosas que eu vi na Olimpíada. Hum, Acho que quer saber qual que eu achei mais bonita, né? talvez. O Venom Hunter segue bombardeando de perguntas. Pois é. Ah, é que tem algumas jogadoras. Bom, não tenho. Realmente, eu tava ali na sessão do feminino, né? Eu acabava vendo todas as jogadoras. Uhum. Mas. Vou pensar um pouco. Vamos responder a outra Ele pergunta. vai pedir o direito de não responder a pergunta, vai Eu utilizar o passo, né? direito. É. Não, eu achei a Gunina, que é uma jogadora da Rússia, bastante bonita. Valentina Gunina, chama. Ela foi super bem, né? Ela tava carregando a equipe nas costas até um momento. Toda hora que eu vi ela, É, ela que decidiu o match, assim. sim, ela tava jogando bem. Sim. Mas, mas tem algumas jogadoras que são menos conhecidas, né? Então, às vezes você vê uma jogadora bonita, assim, mas é de alguma seleção, não sei, de outro país, assim, que não tem tanta tradição, então. Não, Assim, mesmo porque a é, pergunta dele não teve nada a as ver com. famosas. Eu tô confundindo agora. Sim. Comecei a. Levou pro a lado literal da coisa. sim. Das jogadoras famosas, eu diria que não, achei a Muzichuk bastante bonita, a Maria. Uhum. A Maria que foi campeã mundial, né? Isso, é. Eu Sim. diria que ela que eu achei mais bonita, assim, dessas mais famosas. Uhum. Minha Sim. resposta. Maria Muzichuk. Foi campeã mundial ainda, né? Já dá um. Sim. Ganha Joga pontos. bem, é. Sim. Campeãs mundiais têm mais chances, né? Comigo. Não sei se foi bem essa pergunta que o cara fez. Mas ok. Sim. É, E aí, perguntaram então, sobre a. a pergunta a escolha do capitão da seleção masculina. Sim. Bom, já É, respondi muito até aqui, daí eu vou deixar essa com o Krieger, né? Acabei de falar sim. uma Foi um pergunta meio tema bem maluca. levantado aí nas redes sociais também, né? Eu até vi durante a Olimpíada, mas, assim, tava com. É muito trabalho. Tipo, o pessoal não imagina que é tanto trabalho assim ser técnico, né? Uhum. Treinador, ser capitão Não, ali, mas mas. é que pra ler esse post aí falando sobre isso, você ia ter que tirar pelo menos uns 3 dias de trabalho, né? Pra Então ler era. tudo, independente Assim, de onde você tá. eu vi que. Eu vi que tinha o post, mas eu não tive nem tempo de pensar, nem de comentar nada, porque Sim. ali eu acordava de manhã, preparava as meninas, daí ia pro match à tarde, aí de noite analisava as partidas, eu não tinha tempo de nada, né? Então eu vi o assunto, mas não tive como nem pensar direito. Sim, é bem puxado, né? Mas. Bom, não sei, Tô né? só. Eu acho que. É, Tá, só abrir um parênteses que o Daniel botou uma análise aí. Eu vi a análise que você colocou. É, Aí tudo bem. Mas pra concluir, você pode colocar a avaliação que você acha aí, né? Pelo menos. Que é uma análise, beleza. Imaginei a posição já. Mas aí é legal você colocar o que você acha, né? Se o branco ganha, perde, empata, né? Como é que é? tem que avaliar, né? Pra concluir, né? Pra gente entender o que você tá pensando. Se você tá gostando pro branco, né? Enfim. Uhum. É... Mas. É que na verdade. Tipo, imagina. Enquanto. Quando você vai jogar um torneio, você se prepara, né? Depois você analisa eventualmente a partida, ou tem que descansar e tal. A única diferença lá é que você não joga. Só que você tem que preparar pra 4 pessoas, né? Sim, Pra 4 jogadoras, no caso, né? E ficar de olho na equipe, no resultado e pensar em várias coisas. É um trabalho bem puxado mesmo. sim. E, e aproveitando, com certeza era importante ter alguém que nem foi o Quinte para a equipe masculina, né? Com certeza. Isso, mas eu não entendi a pergunta, porque a equipe brasileira, a masculina não foi mal, né? Como assim afetou negativamente? A equipe masculina foi muito bem, inclusive, né? Assim, Não, deu um sprint final e terminou com uma classificação boa, né? acho que no caso ele tá perguntando assim, se poderia ter ido melhor, né? Nesse sentido, se poderia ter ido melhor, se com esse capitão, com outro teria tido um resultado melhor, né? Talvez, é que ficou com um ar meio bem negativo a pergunta. Sim, sim. Como se isso que tenha. Enfim, mas a equipe teve alguns tropeços, mas deu uma arrancada final muito boa. Inclusive, coisas que já aconteceram nas outras Olimpíadas também.
É, e, enfim, terminaram bem, né? Agora, com certeza, ajudaria ter alguém que fosse ajudar tecnicamente a equipe, né? Esse assunto foi bastante. Foi dissecado esse assunto, eu diria até, já no Facebook, mas com certeza ajuda, porque se você pegar as outras equipes, a gente tem vários caras bem experientes, assim. Curiosamente, eu nunca vi o Dvoretsky, eu acho, na Olimpíada. Não sei se é uma coisa. Opa, acho que deu um problema na conexão do Quint. Ah, Não, tá. tinha tido um pequeno problema com a internet aqui, Mas eu mas. nunca vi ele lá, assim, nunca vi ele com alguma equipe. Eu vi vários caras bem todos esses famosos aí, os treinadores sempre lá, ou aparecendo em algum momento na Olimpíada, mas ele, engraçado aqui. Nunca vi ele na Olimpíada, assim. Tipo, nunca fiquei sabendo que ele tava na Olimpíada. É, Vai ver que ele nunca treinou uma equipe, né? Sei lá. eu acho Às que vezes é outro assim, foco, né? se for um cara. Pro masculino, no caso, tem que ser um cara pra ir de capitão, tem que ser um cara bem forte, né? Pra ter um auxílio técnico mesmo. Ou muito forte, ou não necessariamente forte, mas muito experiente. E que às vezes não joga mais, só que de entende bem de xadrez e tem experiência de situações, assim, né? Como os jogadores se comportam, enfim. É que não sei, eu acho que a minha experiência de professor, né? Eu não sei se isso poderia se aplicar para uma equipe, já que todo mundo é adulto e tal, mas a minha experiência com alunos, eu tenho sempre a impressão que com o masculino, o capitão teria que ser um cara forte, assim, para ser ouvido, né? Não sei o que você Sim. acha. Assim, as meninas, elas são bem. Tudo bem, era um cara. O capitão era um cara um pouco mais forte que as meninas, né? Eu acho. Uhum. Mas. Então aí é mais tranquilo, né? Ah, Pra, sim, é que no porque eu não caso. sei, se é um cara. Só, um cara que tivesse, por exemplo, menos rating que todos os caras da equipe. Eles. Não, mas Seria aqui mais. pode ser um cara experiente, né? Que aí tudo bem. Aí na nossa realidade não existiria ninguém. Sim, não tem, Tipo, né? não, porque teria que ser um cara estrangeiro. E aí a gente sabe que isso tá fora de pegar um cara, sei lá. É. Um cara que não joga mais, um desses caras de. Um desses soviéticos de 60 anos, assim, que sabem tudo e conhecem as posições e treinaram vários caras bons, né? Teria que ser um estrangeiro, Mas na realmente. América do Sul eu não consigo pensar em alguém, assim, que já tem esse perfil, né? O que todo mundo falou é o Milos, né? Mas o Milos segue jogando bastante em altíssimo nível, né? Então ele seria um cara que além de conhecer muito e ter experiência e tal, segue jogando muito bem ainda, né? Joga menos torneio, mas sempre vai bem quando joga. E claramente acompanha os torneios, vê as partidas, tá por dentro também, né? Sim, sim. Ele era Esse o nome, cara. né? Ele era o nome, não tem nenhuma Sim. dúvida disso. Né? Enquanto ele não tá na equipe, eventualmente por não estar sendo convocado pela questão de não estar jogando torneios oficiais, ele ajudaria demais a equipe, com certeza. Né? Não tem nenhuma dúvida disso. Né? E acho que é uma coisa que ele, imagino que ele queira pra frente. Não sei ainda qual é a vontade dele de jogar ainda. Mas no futuro eu tenho certeza que ele deve ter essa vontade, assim, que ele é um cara que explica bem as coisas, e, enfim, gosta de tá lá também e, enfim, se dá bem com o pessoal da equipe. Tem um perfil, acho que certo, assim, não tem como encontrar alguém mais que encaixe, né? Na equipe que ele. Sim. Vamos ver 2018 como é que vai ser, né? Bom, o Daniel colocou essa variante. Acho que o branco tá ganho na posição final. Porque o rei preto tá em D7, né? É, eu vou te falar o seguinte. Posso fazer um comentário ou não posso fazer nenhum tipo de. Não, pode. Posso? Não, as afirmações que você fez estão certas, né? Acho que o Quint concorda com isso, né? Ah, As afirmações de texto que ele fez estão certas, né? tá ganho aí pras brancas? Depois de rei por H3 tá ganho, né? Ah, Porque sim. rei H4 entrou na linha do peão e acabou, né? Ah, sim, sim, claro.
É. Rei E6, rei Mas. H4, rei D5. Tem um detalhe Sim, importante aqui, essa a né? gente ganha. Mas tem um detalhe importante aqui. É que tem uma sutileza, né? O rei G6 ali, né? É isso? Sim. Ah, tá. Porque depois de rei H3, eu jogo rei E6, por exemplo. Aí rei H4, rei D5. Rei G5 agora perde o branco, né? Porque joga rei E4. Depois a gente mostra isso. E aí ataca o peão. Ataca o peão não, né? Encosta no peão, tem que mexer. Então depois Mas, de. Voltando, né? Rei H3. Joga rei E6, rei H4. Rei D5, rei H5, exclama. Você vai pra trás do peão primeiro, depois você volta pra casa de G5, né? sim, que entra no tema das casas minadas, né? Que a gente chama nesses sinais. Tá. Eu acho que É nunca ouvi tipo, esse tema. Esse pô, nome. é do Dvoretsky, no livro do Dvoretsky. Casas conjugadas? É a Não, mesma coisa? Mined Squares. Mined Ah, Squares. Mind. Nossa, Ah, tá. Mined Squares. Eu não lembrava desse termo, mas tá. Não, entendi. Não, esse é um muito bom pra Mas não é passar casas pra aluno, conjugadas. Não é né? a mesma coisa que casas conjugadas? Não, né? Acho que sim, casas correspondentes, né? Isso. Sim, Mesma coisa. Ah, não, é então tá, uma então coisa. tá, então tá. Não, então sim, tá. Sim. Não lembrava do nome. É que eu acho que as casas minadas que ele fala é tipo já imediato, assim, né? Aquela casa que se pisar perde, assim. Já, sim, explode, né? Campo minado. Isso é muito bom pra passar pra aluno, né? Fala que é como se tivesse uma mina na casa. Se pisar, explode. Sim. É... então tá certo essa. Opa, teve um monte de análise que eu não vi aqui. Então, não, tá certo isso, o que você falou. Só que a questão é que. Posso falar também que não tá completa a sua resposta, né? Sim, tem uma defesa melhor pras pretas, no caso. Essa linha que você falou tá ganho. A análise foi boa. Aí tá certo. E o que você achou do resultado geral, assim? Tanto no masculino quanto no feminino, que você devia estar acompanhando bastante os dois. Não do Ah, Brasil só. Do Brasil também, pode falar, mas. Do primeiro, tipo, dos Estados Unidos, a Rússia. Se, sei lá, parecia que a Rússia ia ganhar em algum momento. Em nenhum momento parecia que a Rússia ia ganhar. eles nunca conseguem ganhar, né? Esse que é o problema. Sim. Mas assim, tava Você, show você a devia, você devia Rússia, estar né? acompanhando por perto ali. Sim, você devia estar acompanhando de perto os caras, se estavam tenso. Se É. estavam, sei lá. Não, eu achei. Uma coisa que eu achei legal foi ver de perto como jogam esses caras, mas eu fiquei muito impressionado pelos jogadores da Rússia e da Ucrânia. Que eles são muito concentrados, né? Eu, O Nepo, não sei. nossa, mas eu assisti o match Rússia e Ucrânia assim em vários momentos. E era. Os caras são muito Os concentrados. Eu só caras ali conseguia. fritando, assim. São muito frios, né? Muitos, assim. Muito. O máximo, mas os ucranianos acho que mais ainda até. Acho que são. O que eu É. consegui identificar mais próximo de uma emoção era que aquele Krivorushko, Yuri Krivorushko, ficava balançando o pé. Só Só, ele, era o assim. único movimento que ele fazia. Os outros, nada, assim. O Volokitin não se mexe. Tá jogando com o Grishuk, né? Acabou de sacrificar uma peça. Nossa, foi muito louco essa partida. Não, e nem tchum, mesma expressão. Mas Era um é match isso. sim, era um match que se você visse de longe, assim, não dava nem pra arriscar quanto que tava, porque era todo mundo muito frio. 100%, né? Eu tava torcendo pra Ucrânia, porque eu achei que eles estavam jogando muito bem. Eles ganharam 10 matches, né? Só que eles perderam Então, um, né? incrível, Violento. muito forte. Incrível, né? Ganharam todos os matches, né? Tirando É, aquela derrota do Elianov pro Caruana, né? sim. Os Estados Unidos, não sei, eles não estavam me impressionando em nenhum momento, Sério? sim, mas a equipe deles, Não, é que o Sou é ridículo, né? Toda hora, 1 hora de jogo, ele já tá com 2 pontos de vantagem. Qualquer partida, né? De brancas, de pretas. é que assim, a equipe deles é se um não ganhar, o outro vai ganhar, né? É Não, muito, mas o que. É que o Nakamura também foi bem, né? Mas. sim, é Apesar que ele muita perdeu uma, né? disparidade, né? Não, mas é que Assim, O Sou que destruiu, né? Que ele foi no terceiro, né? ele ganhou o melhor terceiro tabuleiro, E né? ele tem aquele estilo que. Tipo. Ele é aquele computador humano, assim, né? E ele vai tirar você da zona de conforto, assim. Não tem como jogar sólidozinho com ele, assim. Ele vai começar a tocar o terror ali. E vai virar confusão e bum, acabou, assim. Aí acabou. Nem. Sem chance, assim. Não, e ele toma aqueles peões, assim, que é super difícil de capturar. Por exemplo, Não, aqueles que o cara joga um A4 e você joga B por A4. Assim, ele toma e depois ganha no Toma, final. não, mas ele é muito concreto, assim. É tipo aquela. O cara é um computador mesmo. Aquele cara que quando você joga computador que você sente que tá vindo só pedrada, assim.
um em cima da outra, assim. O cara não tem nem, não tem Sim, uma chance. Ele no sim. terceiro tabuleiro é destruidor, assim, não tem. É, Impossível. e assim, o Caruana é um primeiro tabuleiro super sólido, né? Sólido, ganhou algumas, né? Acho que não perdeu, né? É, não perdeu, eu também acho. É. O Naka começou mais ou menos. Nakamura perdeu pro Lasnica só, né? Se eu Não, não ele me engano. perdeu pro. Não, não. Perdeu pro Patoklasnika. Perdeu pro cara da Georgia. Ah, pro Michedishvili? Michedishvili, sim. Sim, perdeu e. Não, e aí no 4 ali é o ponto fraco da equipe, né? Dois caras de. Um de 2,690, outro de 2,670. Sim. É, o Shankland que fez os pontos, mas ele perdeu uma outra. Perdeu a última, né? E Ah, pra quem? perdeu pra Canadá, não foi? Ah, pro Eric Hansen, é. Perdeu pro Eric Isso. Hansen. Isso. É, podia ter dado um tropeço forte se ele, essa derrota dele aí, porque é que em cima os caras não tem É, nem jogo. sim. O So não, o So acho que, sei lá, tava com só ganhou O do Lesiege Lesige, lá, né? que jogou bem, né, na Olimpíada. Jogou Sim. super bem assim, mas Não, o Canadá tava matando, né? Tava ah, muito bem. não. Kovalyov, assim. Sim. Kovalyov tava em Não, cima. Sim, Canadá não foi absurdo, né? E esse Kovalyov, cara o Kovalyov esse ganhou 30 pontos, eu acho. O cara tem 2,620, ganhou 30 pontos. sim, não, ele foi prata, né? Não foi prata? No que? No melhor segundo tabuleiro? É, foi e Melhor Corey, não, foi bronze e o Corey foi prata, eu acho, ele foi bronze. Não, o Corey foi bronze, ele foi prata, Não, o Kovalyov. ridículo. O Corey fez 2.800 e não sei quanto e foi terceiro melhor tabuleiro. Assim, foi só bronze, né? Sim, Desumano. Não, mas esse sim. cara tava bem com o Sonal. Agora que eu lembrei, essa aí não foi tão atropelo assim, não. Ele tinha uma chance. É, Foi um 2 por uma. Tem uma essa hora foi que uma. ele. Tem uma hora que o cara não perdia Não, mais. sacrificou Assim. uma qualidade, eu acho, né? Sacrificou uma qualidade, o Wesley, Isso. aqueles cavalos com dois pontos É. passados, E assim. parecia fácil, mas não era. Aí tinha uma hora que o cara fazia um lance que não ganhava mais, assim, o So. E aí o título ia embora, né? Também. Eles Sim, perdiam um torneio ali, né? A Ucrânia ia sim. ganhar. É, eu tava torcendo pra Ucrânia. Que eu achei bem animal o match da Ucrânia contra a Rússia, que o Ponomariov ganhou de pretas do Tomashevski e o Volokitin ganhou de pretas do Grishuk. Sim, foi ridículo, né? Os caras largaram de 2-0. E teve. O Nepo ganhou, né? Também. Ah, sim. O A, Nepo a ganhou Índia do que. Do Korobov. Korobov. Isso. A Índia que cansou uma hora, né? Eu É, acho. Que eles estavam muito no embalo, assim, mas uma hora foram. Que eles levaram 3,5 dos Estados Unidos, né? E na última empataram com a Noruega ainda. sim. Não, e pior que eles tinham sido. Eles tinham sido terceiro ano passado, na vez passada. E foi sem o Hare Krishna, né? Ah, foi? Não, foi? Sem o Hare Krishna? Foi. O cara tava me contando lá. Não, Ah, foi totalmente absurda a equipe. Era o Adban, aquele Lalit, o Gupta, talvez, que foi super bem. E aí, eles fizeram um torneio meio por fora ali, ganharam a última e boom, bronze. ah, porque essa equipe da Índia eu acho que em alguns anos vai tá pegando, né? Porque O Hare, Adban tá monstro, assim, né? tudo bem, o Anand é uma lenda e não joga, mas assim, o Hare Krishna não é muito mais fraco que ele, né? É, O é, Anand é mais é fraco, outra mas. classe. Sim, mas tudo bem, aqui o Anand é outra classe de jogador, né? Sim, Mas, mas o pô, Hare o Krishna cara, tá se mantendo na elite, né? O Hare Krishna. sim, não, 2,750, o cara aí super, E ganha de uns caras, assim, não é que ele tá ali se, empatando. sim, Ele é ele se animal. defende muito bem, não, ele é muito forte. E aí tem o Adban que tá chegando, Não, o Adban é Vidit, bizarro também. É. Vidit tava, O Adban é o Sup. É o Sup indiano, só sobe o rating, assim. Nunca vi perder na sim, vida, assim. é verdade. E E o o Vidit Vidit, também tá chegando que é novinho e, também, e bem mais novo até, né? sim, e aí o último era o Seturaman, né? É, que tem 2.660, assim. Que na verdade foi o que afundou, né? No final dos contos, o cara Ele tem foi mal. 2,660, mas ele foi mal, é. Na última ele perdeu uma pra aquele Urquedal, que ele deu uma peça em um, assim, pro cara. Levou um golpe, ele deu um golpe que é furado e perdeu uma peça, ficou com peça menos. Ah, tá. É, eu não entendi. Aliás, a Noruega é outra coisa que eu não entendi, né? Tipo, tudo bem, tem o Carlsen, que, sei lá, manteve o rating quase, perdeu 2 pontos, que é muito ponto, né? Porque, pô, o cara tem que fazer 2.800. Mas daí o É. Hammer perdeu 20 não sei quantos pontos. O O... Hammer não ganhou nenhuma. Não, Ele não ganhou empatou, nenhuma. ele perdeu pro Nakamura e empatou as outras. E perdeu do. Perdeu mais uma também. Perdeu Perdeu, duas. perdeu mais uma? Não lembro pra quem, mas perdeu. Ah, pro Corey, perdeu pro Corey. Pro Core, isso. Não, aí o Hammer perdeu mais de 20, sabe, 25 pontos. Daí o Tari
O Tariq tem 2,570, acho que manteve, ganhou um pouquinho, perdeu um pouquinho. E o Urquedal foi bem, assim, ganhou uns 10, assim. E os caras, ficaram em quarto, assim, quinto, sei lá que lugar. Não, eu vi uma hora que o Hammer tinha Como? postado no Não Twitter tá que ele certo escreveu isso. assim. Que o Hammer escreveu assim no Twitter. A gente tá fazendo a melhor colocação até agora da história do Noruega. E todos os jogadores da equipe estão perdendo rating. Todos. Ah, não, o Urquedal ganhou no fim. Então, porque ele ganhou Mas. do Seturaman, né? Não, acho que ele ganhou uns 10. Mas que seja, ganhou nas duas últimas, então. Não, sim, porque ele ganhou essa do Seturaman ganha bastante, eu acho, né? Ele tem 2.530, o cara tem 2.640. Não, mas ganha 7, né? Por aí. Ele tava ganhando 3, então assim, foi as duas Sim, últimas tava que ele ganhou. mantendo, É absurdo, e como é que os caras chegam em quinto? É estratégia de match. Calcem ali batendo. De vez em quando, calcem um, calcem meio, calcem um, calcem meio, né? Sim. Largar de 1 a 0 é sempre bom, né? O Carlsen não perdeu nenhuma, né? Não. Não, Até ele foi então. bem. Não, acho que esse foi o melhor torneio dele por equipe até agora, então, né? Porque ele sempre vai mal nesses por equipe. Sim, não, e o pessoal pega pesado, né? Que fala, pô, mas que você achou do desempenho fraco do Calcem? Pô, o cara perdeu 2 Porque, pontos de rate. sim, Tá ruim? porque, Porque tem 2.850, né? porque geralmente, que nem no europeu lá, ele perdeu 2 ou 3, acho, né? No último europeu que ele Sim. perdeu pro Pelletier, perdeu pro Naidit e acho que perdeu mais uma ainda. Perdeu várias. Topalov? Não, foi mal. Aronian, né? Ele perdeu pro Aronian, Ah, acho. jogou muito mal essa, né? Sim. É. E aí teve uma Olimpíada também, quando ele já tinha 2.800, que ele perdeu pro Silvirov, pro Jobava, pro Uhum. Naibek. Sim. Ah, e só corrigindo toda quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, pessoal. Hoje é quarta. Hoje é quarta, pessoal. Respondendo a pergunta aí se eu ainda E jogo Dragão, sim, ainda jogo Dragão. Não sei se eu vou conseguir parar algum dia. o cara falando meio com vergonha assim, eu jogo dragão. Não, Eu eu tenho... ampliei agora, já jogo Nidorf também, mas toda hora tem uma recaída, né? Então, na verdade, teve algumas semanas esse bate-papo de quarta-feira, mas aí teve vários torneios e viagens, aí a gente largou de fazer nos últimos acho que enfim, algumas semanas. E aí de terça eu jogo contra o pessoal, que nem eu fiz ontem. Na verdade, ontem eu jogo com o pessoal, mas eu acabei. Um cara me desafiou lá pra jogar 1 minuto. Eu comecei a jogar com o cara, joguei um match de 37 partidas com o cara no fim das contas. Com o francês lá. Foi uma loucura. E de segunda-feira tem a partida da semana. Geralmente é com o Eldebs, mas essa vez foi com o Molina, na segunda. A gente analisou a partida do Van Velle com o Iturrizaga, foi muito legal. Não sei se você viu. Eu vi essa, uma Índia da Dama. Nossa, muito legal. Assim, o jeito que ele jogou foi muito. E Kramnik Willer que foi sensacional, assim, na prática, né? Ou Nossa. como os caras são humanos, assim, né? Sim, mas como o Zidler não ganhou essa partida é incrível, né? Não, e ontem depois que a gente analisou na segunda-feira, e o Molina analisou a partida e tal, a gente discutiu um monte de coisa, aí ontem eu peguei pra ver a transmissão durante a partida, né? Ficou gravado, né? Aí tá o Miroshnichenko e o Dubov analisando esse torneio, né? Legal, gostei das análises do Dubov, eu Sim, nunca eu tinha vi. visto. Achei ele bem legal, assim, analisando. E aí eles estão totalmente. É engraçado as análises dele, assim. O Dubov, não, aqui certeza, acabou. Deve estar no mínimo uns 6 pontos de vantagem aqui. Tem nenhuma dúvida, certeza. Qualquer lance. Não, Ele só falava isso. nunca teve 6 pontos, né? Nunca teve Não, 6 não. pontos. Mas é engraçado que qualquer posição que tava bom, assim, qualquer lance aqui. E tinha umas posições que, sei lá, o cara tem que retomar uma peça, assim. Ele, não, qualquer lance. qualquer lance. É que a impressão que dá vendo a Achei partida legal. é que o Svidler parece que começou a se descontrolar, assim, né? Sim, não, é que teve o apuro, mas assim, uma coisa que eles falam é muito verdade, assim, é muito mérito do Kramnik, é sensacional. Se você parar pra ver com calma a partida, como ele botou problema no Svidler ali é surreal, assim. Ele achou um torre H6, depois achou um torre H5, e antes ele jogou um B5 também. Você sabe a hora que ele tá montado ali no centro, o Svidler? Uhum, sim. Ele joga um B5 assim, e aí deixa cavalo F6, deixa cair a torre, uma hora deixa cair a dama, assim. Ele. Não, Nossa, é que na hora que o Zidler joga Bispo G7 é a primeira que tem esse cavalo F6, né? Isso, aí. Mas aí Aí come em D6, tem um dama E7, assim, dama E3 entra. Um contra-jogo animal, porque tá 2 por 1 com 3 ou 4 peões, assim, e não tá claro. Essa já foi a primeira Aham. super difícil de visualizar.
E depois tem um animal que ele entrega a dama, assim. Que ele acha um dama B8. É É. surreal como que ele botou problema Agora, ali. Muito sim, e legal. depois também eu acho que assim, depois que o Zidler perdeu a dama, eu pensei, nossa, agora o Zidler vai perder essa partida. Não, e ele Mas aí jogou o cara. muito bem, cara. Ele defendeu muito Aí bem. ele, sim, aí ele teve muitos nervos também, né? E ele é todo assim, ele não é dos. Ele é o É, ele é russo menos nervoso. frio. Menos frio da história, assim. Sim, ele é nervoso. É, Totalmente por isso que eu achei nervoso. que. E eu É, achei que tinha, assim, aquela coisa da reversão de expectativa, né? O cara tava sim. ganho, aí o cara fala, puta, já estraguei a posição inteira. O cara pode meio que ficar frustrado, né? Bom, Mas mas ele ainda teve nervos ainda pra não não, e perder. depois daquela final da Copa do Mundo com o Karyakin, nunca mais dou nenhum crédito de frieza pro Svidler. Não importa o que ele faça mais na vida, né? Tá manchado pra sempre, assim, né? É, que ali dá pra ver no vídeo, assim, né? Mas assim, os dois, bem nervosos, né? Sim, mas ele ganhava, empatava de 45 maneiras, ele conseguiu perder aquela partida e perdeu o match, né? Era a terceira Sim, partida, sim. tava 2-0, né? Aquela foi Só que ele de tá ganho, né? Ele tá ganho. totalmente ganho e sem nenhum risco. Assim, ele tem 1000 variantes seguras, ele dá uma peça, tem tempo, assim. Foi o negócio mais incrível que eu vi na minha vida, aquilo, de longe, assim. Não tem como perder aquela partida, Não, assim. mais do que o Matin 1 que o Ivan Schuch não vê contra o Anand? É ping, né? Aquele vídeo antigo? Sim, sim. Sei lá, é ping, né? Acontece, né? É, É. essa foi fogo. E pior que o Zidler tinha ganhado muito bem as duas primeiras, né? Eu tava torcendo e, pô, o Zidler vai ganhar. Ele tinha eliminado o EI e tal, aí... Não, ali é só o cara parar respirar, assim, e ele empata de milhão de jeitos. E sem contar que ele ganha fácil também, né? Não precisa nem achar o Sim. ganho, né? Só não entregar a peça. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de comentar da Olimpíada foi da a China, né? Uhum. Que foi mal, o masculino bem mal, assim. Não sei como, né? Porque você olha a equipe e fala, não, esses caras vão, na pior, vão ficar em terceiro, né? Você olha assim. Que eles eram os atuais campeões, né? Não, e veio reforçada a equipe, né? Esse ano. Tipo, os caras subiram, Aham, né? por isso. Sim, por isso. Mas. Hum. Mas era uma coisa estranha de se observar assim, porque à medida que eles começaram a ir mal nos matches, né? Que aí dava errado, perdiam os matches. Realmente você via que eles estavam jogando. Quem? Não sei dizer, assim, Ah, os China. Ah, chineses, tá, né? tá, tá. China, A tá. expressão facial e corporal, assim, você via que os caras estavam meio pressionados, sabe? Que eles não estavam tranquilos, assim. Sim. Porque eu imagino que devia ser muito fácil quando eles estavam começando, né? Chegando ali, Uhum. porque cada vez que eles iam bem, tudo bem, foi melhor do que a última, mas agora que eles estão no topo, eu imagino que deve ser uma cobrança muito maior, né? E tem que ver como que funciona lá também, né? É Assim, a porque, pressão do governo, como que é, ou como a federação, como que funciona essa relação com eles, que é, né, o pessoal não sabe direito como é que é, né? Qual que é a sim, liberdade que eles têm, né? Enfim, sim, deve ser uma cobrança bem grande. sim, Eu já me surpreendi, assim, que, como eu disse, que na festa tinham as jogadoras do feminino, né? A Ruifa e a sim, Ju sim. Jun. Já Uhum. fiquei pensando, nossa, eu não nem sabia que eles podiam vir na festa. É, Achei que os proibido, chineses né? ficavam só lá fechados, é. Sim. Agora, o masculino realmente você via que eles estavam meio nervosos, assim. E geralmente os chineses são. Eles não são nervosos, né? Eles são muito concentrados. São concentrados. Não sei se frios. Acho que são frios, Não, sim. É, mas assim, concentração deles, o foco é bem forte, né? é. Não, o Lixão. Bom, eu joguei com o Lixão, né? O cara Tô falando é isso em muito esporte em focado, geral, assim. né? Não só Sim. xadrez, esporte em geral. Sim, Igual. sim. Foco, Eu né? tava vendo Sim. isso na Olimpíada, que o Brasil foi eliminado pela China, acho, as meninas. Uhum. E aí tinha muitos estrangeiros reclamando que a torcida gritava alto, né? Que Uhum. desconcentrava os jogadores, tipo, Ah, meio sim. hostil até. Sim. Mas com as chinesas não tinha efeito, né? Porque elas são muito focadas, assim. Então, Uhum. aí no Sim. xadrez também, em geral, são bem focados. São. Os que eu vi, né, lá em Capelle mesmo, em Cannes. Sim. Mas dessa vez os caras pareciam Acho que é nervosos. muito seriedade, né, na verdade. Isso. Concentração também deve ter algum termo, mas é muita seriedade, assim, que o cara tá lá e, tipo, é isso Sim, sim. e, né, sei lá, não vai te Sim, sim. distrair. É... Aliás, então, o Daniel deu mais uma linha, beleza, também tá ganho, mas continua não sendo completa ainda, mas tá certo, você também tá ganho, né, porque
vai entregar o peão de H e vai ganhar, né? Como eu diria para os meus alunos, é uma análise colaborativa, né? Uhum. É, Tá vendo as variantes que dão mais certo ali pro branco. sim. É que tá, é difícil ver também a defesa das pretas, né? É bastante sutil. Bastante sutil. Sim, sim. Mas esses problemas são assim, né? Esses problemas mais artísticos. Na verdade, não é nem artístico esse, né? Que é uma parte da real. Mas esses problemas de livros, assim, esses bem difíceis ou mais artísticos, envolvem quase sempre uma ideia que sai do normal, né? Sim. Uma ideia diferente. E aí, É. tem um espectador estrangeiro aí. Será que a Sempre, gente vai ter. sempre, sempre aparece alguém aí. Será que a gente vai ter que começar a fazer as transmissões em duas línguas? É, com a tradução simultânea, Com, talvez. tra- com tradução. Podemos explicar tudo que a gente falou até agora, não foi tanta coisa, assim. Ah, A gente não. pode. Levaria É, um tempinho, né? bom, amanhã não tem transmissão. Tem de segunda, terça e quarta, por enquanto. Talvez esse mês, agora em outubro, enfim. Mas a princípio vai ser essa segunda, terça e quarta, a princípio. Não sei se vai ter uma coisa diferente. Tem uma transmissão diferente quando tem torneio rolando, né? Quando tem algum torneio assim legal pra comentar. Mas a princípio é segunda, terça e quarta, 7h30 ou 8 da noite. Tá sendo mais 7h30 agora. Então, podemos falar do problema, né? Também estamos quase acabando aqui já e podemos. Corrigir, né? Começar a falar um pouco porque não é tão simples, né? Não é que vai durar 10 segundos a resposta, né? Bem confuso aqui. Então essa é uma partida Estrim Gusev 1963. Então tô aí pro D7, né? Que é o lance a ser analisado. É bem legal mesmo, final. Aliás, as suas análises foram boas. Chegou bem perto do que tinha que ser analisado mesmo. Faltou um detalhezinho, mas era bem difícil, né? Então tô aí pro D7. Na verdade, assim, né? Tem que ver se algum outro lance, tipo. Um F4 que ele até cita aqui faria algum sentido, porque dá um desespero não comer esse peão, né? Sim. Parece que tem que comer em D7 forçado, né? Dá a impressão. Mas parece que F4 era possível também. Isso a gente até nem chegou a analisar. E aí, se rei E2, torre D7, torre D7, rei D7. E se rei D3, rei E7, é isso? Isso, tá, a mesma posição que ele mostrou ali. É isso? Não, é que aí F4 ele fala pra jogar torre C2 cheque e torre C5, né? Joga o final de torres melhor. Isso, não, então, mas ele fala esse final ali. Mas aqui, Tá. rei E7 empata, né? Fica Sim. esperando, né? Porque não tem o outro tema do Dvoretsky, que é o outflanking, né? Que você vai pro outro lado, assim. Sem levar oposição, né? Tipo, se eu tivesse a casa de C4, provavelmente eu ganharia, né? Porque eu vou ameaçar entrar em C5. Você vai ter que jogar rei D6 e rei D4, né? E aqui se rei E4 leva oposição, né? Então as pretas esperam as brancas definirem. Mas torre D7 é lance crítico, né? Aí trocou e F4, que é a ideia do Daniel mesmo. Exatamente. E aqui o lance tem que ser, né? Porque se eu subir com o rei, as pretas estão chegando também e não vão perder. Então, F4 exclama, pra quebrar essa estrutura, né? E se G por F4, a análise que você colocou também tá certa, né? G por F4, rei F3. Recuperar o peão, né? Rei E6, rei por F4. Rei F6, né? Parece que acabou o progresso. Mas aí G3, fino. Pra criar um passado distante. E esse final que parece à primeira vista, pra quem não conhece muito os finais de peões, parece meio inofensivo, mas é uma vitória fácil para as brancas, né? Eu vou jogar rei F3. Ou até H4 aqui, é mais fácil. H4, né? Rei H5. E eu entrego o peão aqui para pegar o peão de F5, né? Se rei G6, H5, H6, né? E aqui é uma posição que dá pra ver claro que... O branco chega mais rápido, né? Vou mostrar a setinha aqui. Sim. Vou comer o peão de A e vou ganhar fácil, né?
Então, G por F não dá. Tem que jogar G4 mesmo. Que é a melhor chance para as pretas. Porque se eu trocar aqui, eu não consigo atacar esses peões mais, né? HG não é bom. E aí G3 exclama. Surgiu outro tema de final de reis e peões, que é a ruptura, né? Sim. Pra forçar um peão passado aí. G3 é um lance legal. Se jogar HG3, que nem também o Daniel falou, HG3, rei G3, ameacei comer em G4, né? Tem que comer H3. Rei por H3, rei E6. Rei H4. Se rei F6, rei H5 ganha com facilidade, né? Porque eu vou jogar rei G5 e comer o peão de F5, né? Porque sempre que entra na linha do peão com os peões bloqueados assim, a vitória é bem simples. Né? Rei E6, rei G5 e acabou, né? As pretas não têm essa casa. Por isso que é importante esse peão em F4 bloqueando. Então, rei H4 vai jogar rei D5 para tentar um contra-jogo. E aqui nunca é tarde para errar, né? Estamos cansados de saber isso, né? Então, o primeiro lance mais natural à primeira vista aqui é um desastre completo. Porque as pretas jogam rei E4, né, defendem o peão e vai cair F4. Essas são as tais casas minadas, né? G5 e E4 são casas minadas, que significa que quem entrar na casa primeiro perde. Isso, porque as brancas não tem lance aqui, né? Tem Zug. É um Zug mútuo, né? Zug mútuo, né? Zug Sim, mútuo, Zug mútuo. E as casas que o Renato falou é isso, né? Que você tem que evitar as casas, né? E claro, tem que ter uma outra ideia também, né? Então... que é fazer o adversário entrar na casa, né? Isso. Então rei D5 e aí rei H5 exclama. Vai atrás, vai lá pro G6. E se jogar rei E4, aí sim rei G5, porque quem tem o lance agora são as pretas, né? Então é uma vitória tranquila aqui. Mas aí rei D4, tentando entrar em E3, né? E aí rei G6 exclama. Única defesa do peão é rei E4 e aí rei G5. Chegou de novo no que o Renato falou, né? As casas minadas e quem tem o lance são as pretas, né? Então, o que vai fazer depois de G3, né? E aí que é aqui que é a parte mais difícil do problema mesmo. Até aqui foi um raciocínio bem legal. Mas aqui era a hora de, enfim, tentar desconfiar de outras defesas, né? É que são lances que a gente elimina já pelo nosso inconsciente, né? Que é G por H3. Que é o lance que exclama aqui duas. Muito provavelmente você deve ter eliminado esse lance porque joga G por H4, seguido de rei G3 e rei por H3. O problema é que as brancas não conseguem progredir. Aqui, rei E6, rei G3. É claro que se o cara entrar com rei D5, você vai disparar o peão de H, né? Então ele vai ter que ficar de olho no peão de H. E se rei H3, rei G6, por exemplo. Esse já empata no ato, né? Já empata no ato, né? Porque aqui na verdade é bem simples, né? Porque o branco não tem onde entrar, né? E se eu for pro outro lado, naturalmente vai dar errado, né? Rei por H4 aqui. Já perdeu, já. Já perdeu, já perdeu com facilidade, né? Então rei G3, rei F6. Ele tentou H5 pra ter essa entrada aqui em H4 depois, né? Porque aí você pode entrar em G5, né? Se você chegar à composição. Rei G7, rei H3. E de novo o tema das... Isso. as casas minadas. E aqui fica bem claro, né? Que óbvio que rei H6 seria extremamente ingênuo, né? Porque aí rei H4 e rei G5 no próximo. Então depois de rei por H3, rei H7 exclama. E se rei H4, aí sim rei H6. E quem joga é o branco e vai perder o peão, inclusive. Empatou daí, né? Então rei H7, rei G3, rei G7. E aí o curioso é que se as brancas tentarem ir pro outro lado, levam o mesmo golpe, né? Tipo rei G7. As brancas não conseguem entrar aqui, a gente já descobriu isso, né? H4, H3 não dá. Pode tentar ir pro outro lado. Rei F3, daí rei H6, rei E3, rei por H5, rei D4. Aí leva a mesma coisa, né? Porque rei G4 perde, né? Por causa de rei E5. Mas aí rei H4 exclama. E quando rei D5, rei G3. Usou a mesma ideia, né? De ir por trás do peão.
rei E5, rei G4. Mas aí o branco, enfim, jogaria a partida inteira no lixo, né? Claro que não aconteceu isso. Mas não sei nem o que aconteceu na partida, pra falar a verdade. Então isso aqui é análise, né? Capaz que não aconteceu nada disso. Porque ele deve ter pego um trecho da análise, né? Sim, eu lembro que no livro eu não lembro se era isso que aconteceu na partida, ele só analisava, só acho que não jogou torre por D7. Ah, tá, tem isso também, né? Ah, posso até descobrir, né, rapidinho, já que estamos aqui. Ah, não apareceu, não tá na base. Ah, aquelas partidas suspeitas soviéticas que não tem nenhum lugar, assim. Partida de treinamento. Uns amigos meus estavam jogando aí. A turma tava jogando Tem só ali, né? naquelas revistinhas, né? Sim, Não, tem naquele livrinho, semifinal do Campeonato Soviético de 1960. sim. É. Não, e você não acha nenhum lugar a partida, né? Mas Sim, enfim, é. Mas devia ter isso, né? A partida que o vizinho tava jogando ali na rua, deu um final interessante, chamou a galera. ficaram analisando e O aí. cara analisando, passou o cara na rua e tal. Pode ser, É. faz sentido. Deve ter vários, assim, porque desses livros do Dvoretsky mesmo já teve algumas que eu procurei na base pra passar em aula, por exemplo, e não achava na base. Não, tem várias que ele fala training game. Deixa eu só botar o Sim, nome aqui. É Stringuzev. Não tem na base aí. Legal o final, né? Bem instrutivo, né? sim. É. Geralmente é Bem isso. instrutiva. Tipo, você vê lance a lance não parece tão difícil, né? Mas ver tudo lá atrás é bem difícil mesmo. O G3, o G para H3, entregar o peão, né? E ainda Bem mais difícil. final de reis e peões, né? Que é meio, tem que calcular muito preciso. Porque É, um e, tempo assim já, e já peão, era. e peão a menos, no final de peões a gente já julga como perdido quase sempre, né? Que a maioria das vezes tá perdido Sim, mesmo, né? Mas aí, de novo, é o que a gente falou, né? Por conceito tá perdido, mas tem que mostrar, né? Porque não pode se basear só em ideias, né? Sem análise, sim. né? Enfim. É... Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Quem não seguiu o canal ainda pode seguir. Fique à vontade. E vai pro YouTube depois essa transmissão também. Tem o canal lá do YouTube que acho que o pessoal deve ter visto no Facebook já. Semana que vem provavelmente estaremos aí, né? Sim, agora vou ter um merecido descanso em casa um tempo, sem Sim, os torneios, sem porque estresse. daqui a pouco minha mãe já tava esquecendo minha cara também, né? Ah, é você, né? Na hora que você entrou assim. Leva um É, susto, né? Tô sim, entrando em casa. sim. É. Beleza. Então valeu, pessoal. Então é isso aí. Até a Até a próxima. próxima. Valeu, Quinte. Falou.